Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Como passaram de domingo para cá? Vocês tiveram um bom feriado? Estiveram com seus familiares? Que bom! Nós vamos nesse momento nos preparar para fazermos uma reflexão da Palavra de Deus, mas antes eu quero orar com você, quero orar por sua vida, por sua família, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia bonito que o Senhor está nos dando e obrigado por podermos neste instante nos recolher para uma meditação, para uma reflexão com o Senhor. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre nós, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida eclesiástica. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre a Tua igreja e sobre o Teu povo. Senhor querido, abençoa, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, a nossa grande nação. Que ela esteja, Pai, sobre a Tua proteção. Nos abençoe neste momento especial, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de ler um versículo com vocês que está lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Vejam, o apóstolo João dizendo que aquele que afirma que está em Jesus, que é convertido, deve andar como Jesus andou. Portanto, qualquer forma de andar que não coincida com a forma como Jesus andou, nós estamos fugindo do caminho que Ele quer para as nossas vidas. Então, eu gostaria de fazer algumas afirmações para vocês. Não vou ler todos os textos que indicam essas afirmações, para não me delongar, mas você pode conferir que eu vou citar o texto para você. Então, eu diria que a primeira afirmação é a seguinte: Jesus andou olhando constantemente para o Pai. E no capítulo 17 do Evangelho de João, o capítulo começa assim: Jesus levantando os seus olhos para o céu. Olha só, Jesus levantando os seus olhos para o céu. Isso indica que também os nossos olhares devem estar voltados constantemente para o Pai. Mas também há uma outra afirmação aqui. Jesus andou em plena submissão à vontade de Deus. Ele conhecia a perfeita vontade de Deus. Você pode ver isto lá em João 8, versículo 29. Jesus afirma o seguinte: eu faço sempre o que lhe agrada. Que coisa maravilhosa, hein? Jesus afirmou: eu faço sempre o que agrada ao Pai. Não é uma bela lição para todos nós? Gostaria de fazer uma outra afirmação também sobre Jesus, sobre como ele andou. Ele andava buscando ou à procura de pecadores perdidos. Você pode conferir isto lá em Lucas capítulo 19, versículo 10. Ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele andava à procura de pecadores. Concluímos que todo discípulo deve fazer discípulo. Jesus fazia discípulos e nós, como discípulos de Jesus, devemos fazer discípulos para Jesus. Viver o Evangelho, respirar o Evangelho e pregar o Evangelho. Uma outra afirmação do Senhor Jesus aqui é que ele andava em oração permanente. Você pode conferir comigo lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7 e em Mateus 26, 39. Oração permanente. Lá no Novo Testamento, 89 capítulos fala da vida de Cristo e 25 capítulos fala de oração. Ora, pense comigo, se Jesus precisava orar, ele tinha necessidade de orar, e nós, os seus discípulos, não temos essa necessidade? É interessante que a gente fala muito mais sobre oração do que praticamos. Eu estou me incluindo nisto
também. Uma outra afirmação que faríamos é que ele vivia para obedecer à vontade de Deus, que era o seu alimento. E ele mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você pode confirmar comigo lá em João capítulo 4, versículo 32, João capítulo 4, versículo 34, Mateus 4, 4. A palavra de Deus era o seu alimento. Nós, como crentes em Cristo, devemos ter como hábito nos alimentar constantemente com a palavra de Deus. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte para você: se Jesus é o nosso Salvador, se Ele é o nosso Rei, se Ele é o nosso Senhor, as nossas vidas devem ser pautadas tendo como modelo a sua forma de viver. A gente gosta muito de copiar as pessoas, mas o nosso padrão espiritual, o nosso padrão para obedecermos a Deus é a forma de vida do próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, você está animado? Que tal pensar um pouco sobre a vida de Jesus e da forma como Jesus viveu e da forma como Jesus andou? Pense nisto. Passe a obedecê-lo mais. Passe a amá-lo mais. Passe a ser mais submisso à sua vontade. Passe a olhar mais para Deus. Passe a se preocupar mais com as pessoas que precisam de Cristo. Passe a ter como padrão para a sua vida o estudo da palavra de Deus, se alimentando dela. E tenha como alvo, como objetivo, andar como Jesus andou. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. E neste momento, eu peço para você que, se você estiver sozinho, você se ajoelhe, ore, confesse os seus pecados e busque o perdão e busque compreender qual a vontade de Deus para a sua vida. Se você estiver em um grupo, com a família, faça os seus pedidos e orem juntos uns pelos outros. Se você estiver com a sua esposa, dê as mãos para ela e ore os dois juntos de mãos dadas. Vamos procurar viver e pautar a nossa vida dentro da vontade de Deus, tendo como modelo a forma de viver como Jesus viveu? Que Deus abençoe você. Que Deus o ajude a melhorar cada vez mais. Amém.